Boa noite a todas, sejam bem-vindas a mais uma mentoria ao vivo. Então, trouxe para vocês alguns ambientes onde a gente vai olhar para esses ambientes de uma forma técnica. Então, a gente vai olhar o que tem de positivo, que a gente manteria, e o que tem de ruim, que a gente colocaria curas, e quais seriam as curas nesses ambientes, tá? E a gente tem mais uma sala. O tom de madeira, ele já remete à natureza. A gente já pensa num tronco de árvore, a gente já pensa numa floresta. Você nem precisa fazer essa associação, está dentro da gente. Então, quando a gente olha para um ambiente assim muito claro, muito branco, ele fica o quê? Frio. A gente poderia... Tá vendo que essas cadeiras na sala de jantar, elas são duras e desconfortáveis? A gente não poderia fazer um mix de cadeiras, de repente duas mais fofinhas e duas mais duras, ou todas mais fofinhas, quando eu falo fofinha, é estofada, né? Para que elas funcionassem também como uma poltrona de apoio. No momento que precisa ter a convivência, essas cadeiras têm dupla função. Ah, mas eu acabei de comprar a minha poltrona, minhas cadeiras, e eu não vou mandar isso para o... Eu gosto dessa estampa de geometria. De alguma forma eu gosto delas, eu não quero encher ela, mudar ela completamente. Eu posso colocar aquelas almofadas estofadas amarradas nas cadeiras. E não precisa ser todas, eu posso colocar duas e deixar duas do jeito que está. Então, eu posso dar sugestões para que ele não precise investir. A cortina, ela não é para cobrir parede. Antigamente, as pessoas faziam aquela cortina que ia de fora a fora, a janela era desse tamanho e a parede era desse, aí as pessoas colocavam a cortina desse tamanho. Não, tem que ter função, não é um tecido em cima da parede. É o quê? 15 a 20 centímetros a mais do vão da janela. O ideal seria 20 centímetros, então se a janela acabou aqui, eu tenho mais 20 centímetros aqui, mais 20 centímetros aqui. E o tapete é a mesma coisa, o tapete não é para só cobrir o chão. Qual é a função de eu ter um tapete que avança lá próximo ao móvel de TV? Para a pessoa deitar ali e poder conversar direto para o sofá. Então tá, então vamos colocar o quê? Se é para a pessoa deitar ali naquele trecho do tapete que está meio sem função. O que a gente pode colocar ali? Almofadão, puff. Né? Puff já tem até ali, né? Que é uma mesa de centro que vira puff. Mas os almofadões seriam legais. Só da gente ter, só da gente imaginar que a gente pode ter um vaso com plantas, almofadões com cor ali naquele trecho do tapete, as almofadas das cadeiras que pode ter uma cor também. De repente, trocar esse objeto aí do centro da mesa de jantar por algo mais florido. Aqui eu trouxe só um aparador, porque às vezes a gente também pode harmonizar, não precisa ser a casa inteira. Às vezes o cliente contrata a gente para harmonizar só o escritório dele, ou só a mesa de trabalho, ou só o quarto do filho. Não necessariamente tem que ser um ambiente inteiro. O que vocês observam de positivo ou de ruim nessa harmonização desse móvel? A gente tem as varetas com os óleos essenciais, e aí a gente tem que observar sempre que não é essência, é óleo essencial, e a gente já sabe a diferença, né? A essência é aquela que a gente compra lá na loja de lençol ou a loja de móveis. Dificilmente é um frasco com óleo essencial. A vela, ela sempre traz aconchego, e a vela, ela precisa ser queimada, tá? A gente precisa orientar o nosso cliente. Não pode ter dó de queimar a vela. A função da vela é ativar o elemento fogo, que, aliás, o elemento fogo aí, ele está bem marcado, tanto com a vela, quanto com a espada de São Jorge, porque ela espeta, né? Ela espeta, ela tem uma forma do fogo, uma forma mais triangular do elemento fogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o equilíbrio da imagem, né? Muita água nessa imagem. E aí dá esse equilíbrio dos dois elementos, isso é bem legal. Nós temos o elemento madeira e o elemento metal também. Nós temos todos os elementos aí. Nós temos o fogo, nós temos a terra dentro do vaso, o fogo, como a gente falou. Nós temos a madeira do móvel
Nós temos o metal na luminária e poderíamos até colocar um cristal, aí ficaria espetacular ainda, né? Que é metal também. E o ar, quando a gente não cita o ar no Homing Hertz, a gente fala dos 5 elementos, porque o ar, ele permeia tudo o que há. Então, sempre a gente vai ter o ar. Mas você pode potencializar o ar também com varetas de incenso. Você pode trabalhar uma erva bacana. E muitas coisas eu produzo, principalmente os arranjos. Os arranjos holísticos, você tem o workshop lá para fazer, pode ser com água, essa sala. Às vezes, a pessoa tem uma família grande e é um espaço tá harmônico, tá bacana, mas não tem espaço para todo mundo, não é um espaço que eles estão conseguindo sentar todo mundo junto e conversar. Só que ele não percebe. Só que aí só de você ler que eles gostam de conversar, que eles gostam de final de tarde, estar numa sala bacana para se olhar e contar do dia. Aí você olha lá, você leu lá no programa de necessidades, o que ele gosta, o que a família gosta de fazer. Aí você olha a sala tá linda, mas tá todo mundo olhando para frente, não tem uma poltrona lateral, na hora você percebe que está faltando espaço para eles se olharem, tá? Às vezes é uma pessoa que ama uma cor, por exemplo, um amarelo, ela ama amarelo, mas ela tem maior vergonha. E aí ele vai falar baixinho, eu gosto de amarelo. Mas a cor tendência do ano, sei lá, é roxo. Aí ele vai falar baixinho para você, mas eu gosto de amarelo, mas eu pintei de roxo porque eu vi na novela, porque não sei quem falou para mim, porque eu fui lá na loja de planejados e tinha lá as meninas que fazem lá os desenhos, elas me orientaram que a cor do ano era roxo, daí eu pintei de roxo, mas não estou gostando aqui da minha sala, tem uma coisa que eu não gosto. Aí você olha no programa de necessidades, está marcado lá, eu amo amarelo. Só que aí não quer dizer que você vai pegar uma parede dessa gigante onde está a janela e vai lascar um amarelão. Não. Mas você pode, por exemplo, trocar a cor das almofadas que estão nas 2 poltronas pelo amarelo. Nossa, o cliente ele já vai começar a se conectar. Porque toda vez que ele olhar para essa cor amarela ali nas poltronas, ele vai falar, nossa, eu estou gostando agora dessa poltrona. Ele não vai identificar, é amarelo que eu amo e que eu marquei lá nas perguntas que a decoradora me falou. Não, ele vai começar a gostar da poltrona. Ele vai falar, nossa, estou gostando dessa poltrona agora, eu não gostava. Mas não é um detalhe que você resgatou lá no programa de necessidades e que você incluiu no espaço que ele não tinha conexão e que agora ele tem. E por que eu não vou pintar a paredona inteira de amarelo? Porque, de repente, eu sei que o amarelo ele tem uma vibração muito alta, que a pessoa é ansiosa, ela está passando por um problema de ansiedade. Aí eu não vou colocar uma paredona enorme amarela com uma energia alta, vibrando, porque eu sei que vai deixar meu cliente mais ansioso do que ele está. Mas eu sei que ele gosta de amarelo, então eu coloco na almofada. Porque a almofada é só um pequeno detalhe. E a hora que ele enjoar daquele amarelo, ele só troca a capa da almofada. E é uma coisa que ele vai trocar muito facilmente. Ele não precisa ter um investimento alto do que chamar um pintor, comprar tinta, pagar o pintor para pintar de novo a parede de outra cor. E vocês percebem que já tem uma tentativa de harmonizar, né? Porque tem frases aí de lar, então tem na almofada ali home, sweet home, lar docilar, aí tem lá na paredona, onde tem as prateleiras na entrada, também tem um objeto ali escrito home. A cortina nem sempre, ela, além de trazer o aconchego, a gente também trabalha na função, também dá privacidade e também controlar a luminosidade, porque imagina um dia de muito sol, a pessoa que está ali naquela poltroninha perto da janela não consegue ficar ali, a não ser que ela queira tomar sol. O que vocês observam aí de positivo e de negativo que precisaria de cura para essa entrada, para esse hall de entrada? A gente precisa de uma correção, por quê? Quando você tem uma porta de entrada e de frente você já tem uma condução de energia, que é uma escada, a energia embaixo não circula praticamente, fica muito pouca.
Lembra que a gente pensa numa metáfora de um vento? Imagina que você cria um corredor. Você abriu a porta, a energia sobe para o pavimento superior, ela fica defasada embaixo. Às vezes você não utiliza o espaço debaixo da casa, o térreo, por conta dessa condução intuitiva, mas que afeta o nosso mental. Ah, já vou subir. Você já abre a porta, já vou subir. A energia é a mesma coisa. Então, como que a gente poderia propor uma cura aí? Como que vocês acham? Uma planta. E a gente pode colocar essa planta com uma intenção. Eu tenho mais ou menos essa situação aqui na minha casa. Só que na minha casa ela não é tão direta como aqui. Aqui é um problema sério, né? A minha ela é um pouco deslocada. Eu abro a porta e tem a questão também da distância. A distância da porta para o começo da escada. Aqui está praticamente você abriu a porta, você pisou na escada. Então, isso é um problema. Aqui em casa, não, eu tenho aí pelo menos uns 2,5 metros até a escada, e a escada ela está deslocada da porta, mas eu vejo a escada. Coloquei um espelho na parede e coloquei no degrau da escada um vaso com uma intenção. Então, ele tem uma consciência ali, com a intenção o quê? De espalhar a energia quando eu abro a porta. Eu tenho na verdade, eu tenho várias curas, porque ali também é meu hall de entrada, mas eu tenho drusa também. Aliás, eu não tenho drusa, eu tenho geodo. Então, sim, a gente pode colocar o cristal, porque o cristal multifacetado, o que ele faz? Não faz milagre. Ele quebra a energia em partícula e expande, que é o que a gente vê na luz. Quando você tem um cristal multifacetado, que é aquela bola multifacetada, quando bate o sol nela, o que a gente vê? A cor do arco-íris. Então, você vê que ela tem várias facetas, vários quebradinhos, cortinhos. Então, e ela é produzida pelo homem, né? Não é algo que a gente tira da natureza, apesar dos materiais, como é vidro, a gente tem a natureza nele também. Mas a função dele é quebrar a energia e expandir, da mesma forma que ele faz com a cor. Então, pendurar um no lustre, acima da cabeça, porque senão você vai ficar batendo a cabeça na hora que você entra, na altura da porta já seria bacana 2,10. A altura da porta, do chão até o topo da porta, tem 2,10 metros. Então, você poderia pendurar ele com um fio nessa altura. Já quebraria a energia e expandiria. Eu colocaria todas as curas, porque aí a gente precisa de uma cura, porque é um problema grave. E eu colocaria uma planta mais retilínea, né, mais alta, colocaria ali uma intenção dela a me ajudar nisso, e poderia colocar os cristais também. É muito comum, ainda mais se esse hall é pequeno. A pessoa não usa o espaço debaixo da casa. Ela sobe. Isso é um problema. Por quê? Porque depois que a gente aprende o mapa outdoor, quando a gente coloca o mapa na casa, a gente vai ver os problemas da falta na vida da pessoa, da área da vida da pessoa, né? Agora, a gente tem um outro problema aí que dificilmente a gente resolveria. Nem tudo a gente consegue curar, tá, gente? Então, a gente tem que ter isso em mente. Ah, isso eu não consegui. Tudo bem, não conseguiu. A gente tem um problema aí na porta de entrada. O vidro, né? O vidro, ele traz instabilidade, insegurança e falta de privacidade. Você ter uma porta de entrada com vidro, era muito comum, acho que até uns 10 anos atrás, aqui mesmo no Brasil, as pessoas todas queriam colocar aqueles vidrinhos na lateral, né? Exatamente como está aí. Aí o que acontece? Você está lá na sala assistindo a TV, daqui a pouco você vê no vidro um vulto, o que acontece? Descarga de hormônio do estresse dentro do teu corpo, sem você perceber. Você só assustou. Ai, será que é um ladrão? Ai, será que é um bicho? Na cabeça, acontece um circuito em segundos, mas gera uma descarga de hormônio de estresse dentro do corpo da pessoa. E aí, normalmente, isso à noite, né? Porque você vê os vultos ali à noite, aí você não consegue dormir, a pessoa não consegue dormir. Ah, tem insônia. Não sei por que eu tenho insônia. Você estava lá tentando relaxar na sua sala de estar, maravilhosa, super bem decorada, só que toda hora você se assustava com o vulto, ou até a planta que balança lá fora, cria um vulto nesse vidro.
E toda hora você está em sobressalto, querendo relaxar. E aí não é só o sobressalto, descarga de hormônio de estresse dentro do teu corpo. E aí daqui a pouco você está brigando até com a tua sombra. Você não sabe que você está estressada, você não sabe que você está ansiosa. E é exato por isso que a gente também tem um controle de privacidade nas janelas. Até porque para dormir, para descansar, nós precisamos de breu. A gente aprende isso no pilar 2 da saudabilidade. A gente precisa de escuridão. Ah, mas eu fechei o olho. A retina capta luz por baixo das pálpebras. Não adianta fechar o olho num ambiente claro. Você, de novo, não consegue relaxar. E isso é do corpo, tá? Do organismo. Então, a gente tem... E aí nem tem ali, né, um controle de luminosidade ali na... Apesar que é uma sala, tudo bem. Nem sempre o bonito leva à prosperidade. E a saúde também é prosperidade. Eu fui fazer consultoria na casa de uma cliente e ela tinha um modem de internet dentro do quarto do casal, na mesa de cabeceira do lado da cabeça dela. Problemas de insônia terríveis. E quando eu olhei, eu falei, para mim aquilo era tão óbvio, mas para o cliente não. Quando eu falei, por que esse modem está aqui, do lado da cabeça de vocês? Ah, não tinha outro lugar. Aí eu falei, bom, você não dorme à noite, né? Você tem problemas sérios de insônia. Aí a pessoa regalou um olho desse tamanho. Como você sabe? Campo eletromagnético na cabeça. E o problema que isso não é misticismo. Isso é científico. Isso está no nosso pilar 2, tá? Da saudabilidade. E a gente aprende sobre isso. Ou seja, só uma pequena modificação. Vamos tirar o modem do quarto do casal. Vamos tirar o modem e vamos colocar onde tem que colocar. Podemos encerrar? Vejo vocês. Deixa eu dar um stop aqui no compartilhamento para eu ver a carinha de vocês. Então, bom final de semana. Nos vemos semana que vem na próxima mentoria. Até mais.